Bom, pessoal, bora resolver mais um exercício. Esse aqui é da Unirio e ele começa nos dando a informação de que 9 pessoas foram acampar. E dentre essas 9 pessoas há dois irmãos, o João e o Pedro. Eles levaram 3 barracas, sendo que em uma delas há a possibilidade de colocar 2 pessoas, na outra 3 e na terceira 4 pessoas. Se nós somarmos os lugares aí, cabem exatamente as 9 pessoas nessas disposições. Então tem barracas maiores e barracas menores. Eu quero saber de quantos modos diferentes eles podem se organizar, sabendo que a única restrição é a de que os irmãos João e Pedro não podem dormir na mesma barraca, eles não suportam, sei lá, não sei o porquê que eles não podem dormir na mesma barraca. Então, se nós pensarmos no modo convencional, por exemplo, o João pode ocupar a primeira barraca, enquanto isso o Pedro pode ocupar a segunda ou a terceira. Caso o João ocupe a segunda barraca, o Pedro pode ficar na primeira ou na terceira. Então são vários casos que a gente tem aí. E o João pode ficar também na terceira barraca, e aí o Pedro pode ficar na primeira ou na segunda. Então ali a gente teria vários casos para fazer, poderia ser um pouquinho mais demorado. Eu acho que o jeito mais simples para resolver essa questão seria considerar todas as disposições das pessoas sem restrição nenhuma, considerando apenas a capacidade de cada uma das barracas, e depois nós descontamos as possibilidades em que o João e o Pedro estão juntos, para tirar aquilo ali, porque não é isso que nós queremos. Só que nós precisamos tomar cuidado que o João e Pedro podem estar na primeira barraca, ou na segunda, ou na terceira. Então são 3 cálculos que eu preciso descontar do total. Então vamos começar nesse formato, calculando o total de maneiras que eu consigo organizar essas pessoas nas 3 barracas, sem restrição nenhuma. Então nós podemos pensar aqui que nós podemos primeiro completar a primeira barraca. Então, das 9 pessoas que estão lá, nós precisamos escolher 2 para irem naquela barraca. Aqui eu não vou levar em consideração a ordem que eles vão dormir, porque eu preciso só dividir os grupos e depois eles se organizam de qualquer maneira. Então, se eu pensar no seguinte, eu vou trabalhar com um problema em que a ordem não importa, eu vou usar combinação. Então, eu preciso escolher das 9 pessoas, 2 para irem para a primeira barraca. Agora, eu já coloquei 2 pessoas que já foram para a primeira barraca. Temos 7 pessoas à disposição e nós temos que selecionar 3 para pôr na segunda barraca. Então, das 7 pessoas que eu tenho, eu vou escolher 3. No momento que eu posiciono essas 3 pessoas, sobram 4 e essas 4 automaticamente vão para a última barraca. Se eu quiser pensar, eu tenho que escolher 4 e 4. E a gente vai fazer a conta dessas aqui para depois verificar o total de possibilidades. Nós temos aqui uma combinação de 9 e 2 a 2. Eu vou colocar o 9 fatorial. Vou dividir por 7 fatorial e 2 fatorial. O 7 é o resultado da subtração do 9 e do 2. Para a segunda combinação, nós temos uma combinação de 7 e 3 a 13. Então, é 7 fatorial sobre 4, que é 7 menos 3 fatorial. E ainda tenho 3 fatorial. Essa última aqui eu não vou fazer a conta, eu vou colocar apenas uma, porque se eu tenho 4 pessoas e preciso escolher 4, eu só tenho uma maneira de fazer isso aí, que é pegar todo mundo. Agora a gente vai fazer algumas simplificações. Vou simplificar, por exemplo, o 7 com o 7, isso é possível. E aí eu vou ter que abrir o 9 até chegar ao 4. Nós temos 9, 8, 7, 6, 5, 4. Como eu vou simplificar o 4 fatorial, eu vou manter o 4 fatorial aqui embaixo. Vou colocar o 2 fatorial, que é 2, e o 3 fatorial, que é 6. Vou fazer algumas simplificações aqui, o 6 com o 6, e além disso eu posso simplificar aqui, o 8. E se eu fizer 8 vezes 5 dá 20, vezes 7 dá 140, vezes 9, 1.260. Isso aqui é o total de maneiras de organizar as pessoas nas barracas. Só que nós precisamos descontar aquelas em que o João e o Pedro ficam juntos. Então vamos supor que o João e o Pedro ficam juntos na primeira barraca. Vou botar aqui, na primeira. Se eles estão na primeira barraca e como a barraca só tem 2 lugares, automaticamente eu completei a primeira barraca. Agora nós precisamos encontrar as maneiras de posicionar pessoas na segunda. Só que eu já coloquei João e Pedro na primeira. Para a segunda barraca, nós temos 7 pessoas à disposição e nós precisamos escolher 3. No momento que nós escolhemos as 3, ficam 4 para irem automaticamente para a terceira barraca. Eu preciso fazer essa conta aqui. Eu vou colocar o 7 fatorial sobre
4 fatorial e 3 fatorial. Essa combinação eu vou colocar automaticamente 1, porque eu não vou fazer até o fim, porque eu tenho que selecionar 4 dentre 4, só tem uma possibilidade. O 7, o 6, o 5, o 4. E aí eu vou simplificar com o 4 aqui de baixo. E além disso, eu vou simplificar com o 6, que é o resultado do 3 fatorial. Simplifica, simplifica. O 4 com 4, 7 vezes 5, 35. Então, nós já vamos descontar 35. Vamos supor agora que o João e o Pedro vão ficar na segunda barraca. Então, eu preciso escolher 2 pessoas para ficarem na primeira. Só que eu já posicionei o João e o Pedro, então nós temos à disposição 7. Eu vou ter que escolher de 7, 2 pessoas. Isso é para a primeira barraca. Para a segunda barraca, 2 lugares já estão ocupados, que é pelo João e o Pedro. Então nós já colocamos o João e o Pedro e mais 2. Nós temos 5 à disposição e nós precisamos escolher uma para ficar nessa barraca. Então de 5, 1 a 1. E por último, as 4 pessoas que sobram vão para lá. 4, 4 a 4. Vou fazer essa combinação aqui, 7 fatorial, divido por 5 fatorial e o 2 fatorial. Essa segunda combinação eu vou acabar colocando o resultado porque eu tenho 5 pessoas e quero escolher uma. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 5. E aí a gente vai abrir até chegar o 5 fatorial. Vou colocar aqui o 7, o 6, o 5 fatorial. O 2 fatorial é 2 e o 5 fatorial simplifica. Além disso, nós temos o 5. Vou fazer algumas simplificações aqui. O 5, o 5, o 2, o 3. Então, nós temos que fazer 21 vezes 5 dá 105. Observe que eu não coloquei nada desse C44, porque dá automaticamente 1 e eu teria que multiplicar por 1 aqui no final. Então, deixa quieto, deixa parado aí. E vamos para a última possibilidade, em que o João e o Pedro fiquem na terceira barraca. Então, eu tenho 7 pessoas para escolher, eu não posso colocar o João e Pedro, por isso que eu tenho 7 para colocar na primeira. Combinação de 7, 2 a 2. Para a segunda barraca, nós temos à disposição 5 pessoas, porque das 9 nós já tiramos aquelas 2 que foram para a primeira, e as 2 que são o João e o Pedro que já estão na terceira. Então, nós temos 5, e nós temos que escolher 3. Por último, o que sobra... O João e o Pedro, eu terei que escolher 2 pessoas que sobraram para colocar nos 2 lugares restantes, porque 2 já foram ocupados pelo João e Pedro. Então, eu vou fazer a conta do combinação de 7, 2 a 2. Se nós observarmos aqui em cima, o resultado já dá 21. Então, para economizar um pouco de tempo, eu já vou colocar 21. E aí eu tenho que fazer uma combinação de 5, 3 a 3. Isso nós não temos ainda, não temos. Então, vai ser um 5 fatorial sobre... o 2 fatorial, que é o 5 menos 3, e ainda tem um 3 fatorial. A última vai dar 1. Vou só indicar aqui. Vai ser 21 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, divide por 2 e divide por 3 fatorial. Simplifico aqui, o 2 e o 4. Aqui nós temos 10 vezes 21, 210. Então, para finalizar o exercício, nós vamos pegar o quê? Todas as possibilidades e descontar todas aquelas em que o João e o Pedro estão na primeira barraca, 35. Todas aquelas em que eles estão na segunda barraca, 5. E aquelas em que eles estão na terceira barraca. Nós precisamos fazer 1.260 menos, vamos lá, menos 140, menos 210, menos 350. E aí, 1.260 menos 360, o resultado dá 910 maneiras de posicionar as pessoas com a restrição relacionada aos irmãos João e Pedro. Com isso, nós fechamos com a alternativa E.